Eu, para ser sincero, vou revelar para vocês um grande segredo militar de Estado. No território da Ucrânia, de fato, não houve nenhum uso de combate no pleno sentido da palavra do Oreshnik. Isso se aplica tanto à Bila Tserkva quanto ainda mais à região da RPD, à região da RPD, à região da RPD. O presidente russo Vladimir Putin acabou de admitir o fracasso do míssil balístico intercontinental russo Oreshnik e reconheceu publicamente de forma direta que sim, de fato. Na noite de 24 de maio, a Rússia lançou contra a Ucrânia 2 mísseis Oreshnik de uma só vez. Um deles caiu na região de Donetsk, o outro atingiu Bila Tserkva. Além disso, não sei o que vai acontecer agora com a propaganda russa, que afirmava que supostamente a Rússia atingiu Bila Tserkva com o Oreshnik. Atingiu algum aeródromo secreto. Pois bem, Vladimir Putin declarou publicamente que sim, o míssil, como ele disse, atingiu um galpão. Lembro que lá eles atingiram algumas garagens, só para ver a efetividade desse míssil. E agora os russos enganados estão lá, aparentemente, lamentando porque eles por mais de 2 semanas, quase 2 semanas, ficaram insistindo na versão de que o míssil Oreshnik atingiu um aeródromo secreto. E além disso, Vladimir Putin acabou de dizer que está pronto para negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Declarou que os russos continuam avançando por toda a linha de frente e as forças armadas da Ucrânia enfrentam uma grave escassez de pessoal. Além disso, Vladimir Putin de repente falou que está pronto para negociações pessoalmente com Vladimir Zelensky. Ele afirma haver dúvidas sobre sua legitimidade, mas alguns tratados e acordos ainda podem ser assinados. Concordo com Vladimir, chefe da Ucrânia. E o que é importante, então? Putin declarou que a Rússia está pronta para fazer concessões sobre a solução para a questão ucraniana, sobre as quais ele supostamente conversou com Donald Trump na cúpula em Anchorage, ainda em agosto do ano passado. E também porque ele reclamou que os americanos pressionam a Índia sobre cooperação com a Rússia. Então, claro, Putin também declarou que está pronto para concessões, enquanto a Ucrânia não está disposta a fazer concessões no âmbito de uma resolução pacífica, e acrescentou que não vê nada de errado em assinar um acordo de paz com a Ucrânia e depois quebrá-lo disse que mesmo assim vão continuar tomando a região de Donetsk. É com esses idiotas selvagens que nos propõem negociar. Meu nome é Alexei Petty. Vamos agora, enquanto está tudo fresco, discutir juntos o discurso de Vladimir Putin, que hoje falou muita coisa interessante na verdade. Tem bastante coisa aqui para analisarmos. E eu tenho certeza que... Aliás, não tenho certeza. Eu queria dizer que tenho certeza de que talvez alguma coisa na cabeça dos russos vá se encaixar, vá mudar. Mas depois pensei, são russos afinal. Imagina, falaram para eles que Oreshnik atacou um aeródromo. Eles acreditaram e ficaram correndo. Depois Putin fala, que aeródromo? A gente atacou um galpão. Eles não vão admitir esse erro? Claro que não. Simplesmente atacaram onde era conveniente ver os resultados. Isso vale para Bila Tserkva e ainda mais para a região da RPD, no perímetro da principal área fortificada. Depois nossos drones voaram até lá, é nesse galpão. E simplesmente observamos como foram colocados os dispositivos de reconhecimento. Contamos, substituímos tudo até o milímetro. Para nós, isso é importante para tomar decisões futuras sobre o uso em grande escala do Oreshnik nos alvos designados. Inclusive na região do centro da cidade. Então vamos agora por partes. Hoje Vladimir Putin reuniu seus propagandistas, aparentemente para a construção estatal de Gagarin. Uma boa coletiva de imprensa, aliás, no contexto da declaração de Marco Rubio de que eles, os americanos, apoiam totalmente o lado da Ucrânia. Vou falar objetivamente sobre o que Putin declarou e vamos analisar essas declarações dele. Então, Putin declarou que a ofensiva russa continua por toda a linha de frente, enquanto as forças armadas da Ucrânia estão enfrentando uma grave escassez de pessoal. Ele diz que as forças armadas da Ucrânia perdem cerca de 40 mil pessoas por mês, e segundo ele, graças à mobilização e ao retorno dos feridos dos hospitais, as forças armadas da Ucrânia recebem cerca de 30 mil pessoas por mês, mas cerca de 20 mil desertam. E ele diz que no final das contas eles têm uma enorme escassez.
E, segundo Putin, as tropas russas assumem o controle de novos territórios todos os dias. Em particular, ele afirmou que atualmente a Rússia controla 100% do território da região de Lugansk 80% e 5% do território da região de Donetsk e 80% da região de Zaporizhia. Sobre Kherson, ele não comentou, porque lá há problemas. Pronto. Em seguida, Vladimir Putin declarou que a Rússia está pronta para fazer concessões sobre a resolução do conflito na Ucrânia, sobre as quais eles falaram na cúpula em Anchorage com Donald Trump. E depois disso, Vladimir Putin declarou que a Ucrânia não está pronta para fazer concessões no âmbito de uma resolução pacífica. Na opinião do ditador selvagem Vladimir Putin, caso seja estabelecida a paz na Ucrânia, a luta política interna pelo poder em Kiev e os problemas econômicos do país podem se agravar drasticamente. É exatamente por isso que, segundo o escroto dançarino Vladimir Putin, os círculos governantes em Kiev não estão interessados em uma verdadeira cessação das hostilidades. A seguir, sua citação. Porque então as pessoas que estão no poder no momento dificilmente terão, digamos com delicadeza, boas perspectivas para manter o poder? Além disso, Putin destacou que a Rússia não se opõe à entrada da Ucrânia na União Europeia. De novo, então, o réu está mudando o depoimento. Então ele afirma que isso não nos diz respeito, mas Moscou está preocupada com a União Europeia virar um bloco militar, o que inquieta a Rússia. Aqui vou lembrar que na União Europeia, no Tratado de Criação da UE, realmente existe uma cláusula sobre ajuda militar mútua. Ela estava lá desde o início, só que quase ninguém falava sobre isso e nunca foi invocada. E agora isso veio à tona e os europeus começaram, digamos assim, a trabalhar nisso para que se torne efetivo no futuro. Então, continuando, Vladimir Putin contou que não. Como assim ele não vai? Vai sim concorrer nas próximas eleições. Então dizem que já basta para ele. Mas olha, isso já foi dito muitas vezes. E então Putin contou o que ele diria a Vladimir Zelensky se encontrasse com ele para assinar um acordo de paz. Antes de falar o que Putin disse, vou repetir o que já disse 1 milhão de vezes. Esse rato covarde, Vladimir Putin, não vai sair do seu bunker e não vai para nenhuma negociação, não vai negociar. Eu lembro que esse rato, esse escroto dançarino, ainda no ano passado gritava: "Pronto, vamos negociar". E quando Zelensky foi para a Turquia e disse: "Pinha, eu estou aqui, venha, vamos conversar", esse sujeito se escondia e gritava: "Só em Moscou haverá negociações". Então por isso ele é um covarde, ele é simplesmente um covarde. Vladimir Vladimirovich é covarde. Então, e segundo as palavras desse covarde, o que ele diria para Vladimir Zelensky ao encontrá-lo? Citação, graças a Deus que tudo isso acabou. Putin também deu a entender que pode assinar um acordo com Zelensky, apesar de a Rússia questionar sua legitimidade. Segundo Putin, ele está pronto para assinar um acordo de paz com a Ucrânia, citação, com pessoas que, sem dúvida, são legítimas no pleno sentido da palavra. Há muitas opções. O presidente da Rada Suprema, talvez o próprio Zelensky. Se houver vontade, encontraremos uma maneira de formalizar isso. Isso, novamente, é um tapa na cara. Para esses russos que passaram vários anos dizendo que Zelensky não é um presidente legítimo, que ninguém vai assinar nada com ele. Putin diz: sim, se necessário, ele assina. É isso. Em frente. O que vem depois? Em seguida vamos passar para Oreshnik. Essa é na verdade a parte mais engraçada desse diálogo que realmente me divertiu. Pensei se deveria falar sobre isso, mas ao ouvir sobre Oreshnik achei tão divertido que resolvi compartilhar com vocês. Então, todos vocês lembram como, em 24 de maio, a Rússia atacou o território da Ucrânia com 2 mísseis Oreshnik. Um deles atingiu Bila Tserkva, acertou algumas garagens comuns, e o segundo míssil caiu na região de Donetsk, em territórios ocupados. E depois daquele ataque, a propaganda russa espalhou informações de que, supostamente, em Bila Tserkva, eles atingiram algum aeroporto militar secreto e que os ucranianos estavam escondendo tudo isso. E sobre o segundo míssil, eles simplesmente ficaram em silêncio. E por quase 2 semanas os russos continuaram espalhando essa lenda até que hoje Vladimir Putin declarou diretamente: o ataque de Oreshnik contra a Ucrânia foi apenas um teste de armamento em condições de combate. O ataque de Oreshnik à Ucrânia não visava alvos específicos. Os alvos do ataque foram escolhidos onde o impacto da arma pudesse ser facilmente avaliado. Putin confirmou a informação de que houve lançamentos. Realmente foram 2.
Um ataque atingiu os arredores de Belaya Tserkov e o segundo, cito, um barracão na região de Donetsk, mas ele disse RPD. Depois disso, supostamente foram enviados drones de reconhecimento aos locais do impacto que documentaram com precisão milimétrica os locais de queda dos elementos da ogiva separável do míssil balístico intercontinental Oreshnik. Segundo Putin, esses dados serão usados para analisar as capacidades desse tipo de armamento e para planejar seu uso militar no futuro, inclusive contra áreas residenciais. Esse criminoso de guerra agora admite abertamente: sim, se necessário, vamos atacar áreas residenciais com esse Oreshnik. Enfim, não vejo sentido em comentar mais, então vou colocar reticências aqui e na próxima edição vamos discutir rapidamente juntos a carta aberta de Vladimir Zelensky para Vladimir Putin. Lá também tem coisas que merecem atenção. Coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E não se esqueça de deixar um like. É isso por hoje. Cuide-se. Tchau a todos. Continuação.